pouquinho sobre um tema que gera bastante confusão e é um tema bem relacionado à preparação para concurso, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente acaba tendo um certo avanço em relação à preparação para concurso, né? Agora mesmo conversava com uma aluna e ela me dizia o seguinte, que em virtude do trabalho dela, ela precisava de um curso online, em que pese ela preferia o curso presencial. E aí eu decidi, com base nesse diálogo que a gente teve agora há pouco, a formatar esse bate-papo com vocês. Então a base do nosso bate-papo hoje vai ser sobre vale a pena ou não ter um curso online, né? Ou fazer um curso online, quais são as diferenças, quais são os momentos, como funciona. E aí depois, num segundo momento, eu falo sobre o curso presencial e aí acabo comparando os dois, tá? E a gente consegue concluir esses pontos. O que é importante a gente entender? Tá? É importante a gente entender a evolução dos cursos preparatórios. Tá? Importante a gente entender a evolução dos cursos preparatórios. Eu comecei a dar aula em locais que eram 100% presenciais. Tá certo? Começa presencial. O início, obviamente, a primeira era dos cursos preparatórios eram cursos 100% presenciais, professor em sala de aula e o aluno no mesmo momento, ali na mesma hora. A gente passa do 100% presencial para um momento que a gente acaba chamando de teletransmitido. Teletransmitido. Algumas instituições faziam o quê? Eles pegavam e colocavam um professor num grande centro dando uma aula presencial e teletransmitiam ao mesmo tempo aquela aula para os demais locais. Então, basicamente, você tinha uma aula presencial que era teletransmitida para outros polos, né? Na época a gente chamava de polos. Havia algumas instituições naquela época que efetivamente muitos se aproveitaram desse momento, porque você tinha um professor só, dando uma aula só, e aí você conseguiria ter um número enorme de alunos. Qual que era o grande problema aqui? É que se havia um gasto de infraestrutura, né? E outra coisa é que eu, obrigatoriamente, se a aula fosse das 7 às 10, eu deveria estar no polo das 7 às 10. Então era teletransmitido, mas eu não tinha a possibilidade de escolher a hora que eu fosse assistir a aula, tá certo? E aí a gente chega no momento que a gente tem, que é o presencial gravado. Presencial gravado. Que nada mais era do que o teletransmitido, só que ele me dava a possibilidade de assistir a hora que eu quisesse. Ele me dava a possibilidade de assistir a hora que eu quisesse. Então você tinha aula presencial naquele momento, você poderia assistir do modo teletransmitido na sua casa, ao vivo, ou você poderia também acompanhar a qualquer outro momento a aula gravada. Então nada mais era do que um modelo presencial, uma aula em sala de aula, gravada com alunos e gravada para quem fosse assistir de casa. Muito tempo ficou nesse período, no presencial gravado, e inclusive até hoje a gente tem presenciais gravados, tá? Até hoje a gente tem presenciais gravados. O que acaba que a gente acaba coexistindo com o modelo 100% online. 100% online, que é o modelo que eu vou discutir hoje, que eu vou falar um pouco hoje. Qual que é a diferença, Marco, do presencial gravado para o 100% online? O modelo do presencial gravado propõe alunos em sala, propõe um tempo maior, propõe uma organização de conteúdo baseada em encontros, né? Esses encontros aí que normalmente acabam durando em 2 horas e 40. Isso é o presencial gravado. Você tem 1h30 de aula, um intervalo, 1h15 de aula. Então você acaba tendo aí umas 2 horas e 40, mais ou menos, de aula. Então esse é o presencial gravado. Qual que é a diferença do 100% online? O 100% online não há pessoas em sala de aula. Há um modelo 100% focado para o aluno que está em casa. Então é professor, câmera e slide, né? Ou professor, câmera e quadro. Ou professor, câmera, slide e quadro. Cada curso acaba optando por uma metodologia que mais lhe satisfaz.
Os blocos de aula são diminuídos. Existem blocos de 30, blocos de 20 e até blocos que cada aula acaba tendo o tempo necessário para que possa ser dado aquele material, para que possa ser dado aquele conteúdo. Eu particularmente adoro o modelo do 100% online. Eu particularmente gosto muito do modelo 100% online. E eu vou lhe dizer o porquê com base nas vantagens, tá? Com base nas vantagens, certo? Eu particularmente vejo, tá, só vantagens de um curso online. Eu particularmente vejo só vantagens de um curso online. Mas um cuidado, tá? Por quê? O curso online ele não é indicado para todos. Então assim, quem tem o perfil do curso online faz um excelente proveito. Porém, ele não é indicado para todos. Então, para quem ele não é indicado, ele não vai gerar os efeitos positivos. As vantagens dele não vão conseguir se desdobrar da mesma forma que vão se desdobrar nas pessoas que têm esse perfil. Vamos às vantagens, tá? Qual que é basicamente a primeira vantagem? A primeira vantagem é a expressão em inglês que significa on demand. O que significa on demand? Eu posso assistir a hora que quiser. Eu posso assistir onde eu quiser. Basicamente, eu preciso de uma conexão na internet e eu posso ter um computador, um celular, um tablet, uma televisão. Eu posso assistir a hora e onde eu quiser. Isso que a gente chama de on demand, né? Que seria por demanda. Por demanda. Isso já é uma baita de uma vantagem. Por quê? Isso já inibe aquele aluno que diz assim, eu trabalho demais, não consigo estudar. Você pode estudar a hora que você quiser. Você pode estudar de manhã, você pode estudar à tarde, você pode estudar à noite, você pode estudar um pouco de manhã, você pode estudar um pouco à tarde, um pouco à noite. Então ele te permite desenhar a sua rotina, tanto de uma forma contínua, quanto de uma forma sedimentada, né? Uma forma fragmentada. E eu particularmente, né, isso não sou eu que digo, né, são os experts em neurociência. Quando um indivíduo ele é exposto a 3 horas seguidas de conteúdo, ele não vai ter a mesma absorção que o indivíduo que é exposto a 1 hora, depois de um tempo a mais 1 hora, depois de um tempo mais 1 hora. Esse segundo indivíduo vai ter uma capacidade de absorção muito maior. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Que o conhecimento é igual pintar uma parede. Como é que você pinta uma parede? Você não pinta uma de mão, que a gente chama, né, pintar uma vez. Você não aguarda a tinta secar, pinta de novo, aguarda a tinta secar e depois pinta de novo. A mesma coisa funciona com o conhecimento. Você precisa esperar aquele conhecimento secar, entre aspas. Você precisa esperar aquele conhecimento se solidificar para que você possa colocar mais conhecimento, tá certo? O que acontece se eu passar as 3 de mão uma atrás da outra? A tinta vai escorrer, ou seja, a parede não vai conseguir absorver aquele conhecimento, tá? Então, em linhas gerais, a demanda, a possibilidade de você escolher a que hora, você também permite fragmentar aquela aula, que pode até ser uma aula de 3 horas, mas você pode fragmentar aquele encontro em vários horários, em vários momentos, tá certo? Inclusive até fatiar a aula, o que é excelente. Outra coisa que você pode fazer, adequar o nível. Isso pouca gente fala, pessoal. Isso pouca gente fala. O que significa adequar o nível? Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula 100% presencial, tá? A aula 100% presencial, você tem tudo que é tipo de aluno em sala de aula, desde os alunos mais atentos até os alunos menos atentos, desde os alunos que estão estudando há algum tempo até os alunos que não estão estudando há muito tempo. E o que ocorre naturalmente? Ocorre que para que eu possa atender a todos, eu acabo nivelando por baixo.
Não que eu coloque um nível baixo da aula, mas eu vou nivelar com base na pergunta mais simples que eu tiver. Eu tenho que sair deste nível, porque senão se eu nivelar por cima, o que naturalmente vai ocorrer? Muita gente vai ficar afastada. O que acontece no curso online? Você consegue adequar o seu nível. Se você tem mais dificuldade, você repete, você vê a aula de novo, você volta, você lê o material escrito, você acompanha um slide, você vê outras aulas. Se você já entende daquele assunto, você passa reto, você pula, você vê numa velocidade mais rápida ou você vê somente uma vez. Então o curso online possibilita a você o quê? Possibilita você poder estudar no seu nível, seja ele alto, seja ele baixo. Por quê? Se o seu nível for baixo, qual que é o seu risco? O risco é você não conseguir acompanhar uma aula em sala, principalmente se for um intensivo, principalmente se for um curso pós-edital, que é aquele curso depois que o edital saiu, tá certo? E se seu nível for alto, você corre o risco no presencial de um professor tentar adequar o nível da turma e jogar um nível mediano ao baixo, deixando você sempre com aquela noção de que a aula é lógica, de que a aula está óbvia, que a aula está muito fácil. Então essa é a grande sacada do curso online, a possibilidade de você adequar o nível, tá bom? Então esse ponto aqui de adequar o nível, particularmente eu tenho muita afinidade com ele, porque pouca gente fala sobre isso e é muito interessante, é realmente uma baita de uma vantagem. Outra vantagem, pessoal, é o custo, tá? É o custo. E quando eu falo em custo, eu falo um pensamento bem administrativo mesmo. Permita-me só tomar um gole d'água. Quando eu falo em custo, eu falo de uma visão bem administrativa mesmo. Por quê? Porque o custo significa dizer todos os valores que vão estar relacionados ao seu estudo. Não somente o preço do curso. O preço do curso online, normalmente, na maioria dos casos, ele é mais barato do que o preço do curso presencial. Ótimo, tá? Ótimo, isso é verdade. E, além do preço em si do próprio curso, ele também tem uma grande vantagem, que não há custo de deslocamento, tá certo? E aí muitas vezes eu vejo alunos falando o seguinte: ah, Marco, mas a minha internet não é boa, tá? A minha internet não é boa. Eu vou te dar um exemplo bem interessante quando você me diz assim: Marco, a minha internet não é boa, ou eu não posso assistir no celular porque eu não tenho dados suficientes. Vamos supor que você faça um curso presencial, tá? Vou comparar. Que você faça um curso presencial, tá certo? O que ocorre no curso presencial? Você tem deslocamento, tá? Então você tem deslocamento. Como é que é o curso presencial? O curso presencial normalmente é 5 vezes por semana, tá? Normalmente você vai gastar quanto para ir e voltar do curso? Que você vá de ônibus e que você tenha o ticket mais barato, tá? Mesmo que você tenha o ticket mais barato, você vai gastar o quê? Em torno de R$1,50? R$1,50. Só que você vai e você volta. Logo, isso aqui vai ser 10 vezes. 10 vezes de R$1,50. Certo? 10 vezes de R$1,50 propõe-se, não precisa ir muito longe, R$15. Mas veja, R$15 por semana. Perfeito, R$15 por semana. Logo eu tenho que fazer vezes 4 semanas, que é a quantidade de semanas médias que um mês tem. Logo você vai ter R$60 por mês. Olha só, eu botei o ticket, que é o ticket com desconto, tá? Já fui parceiro aqui e eu estou falando de R$60 por mês. Olha o custo que eu coloquei aqui, R$60 por mês. Não vou colocar lanche,
Não vou colocar cafezinho, tá? Que você vai custar aí pelo menos um cafezinho, você vai gastar uns R$2 por dia. Ah, Marco, mas eu vou ter que tomar café em casa. Faz o seguinte, meu filho, pega uma colher de pó de café ou duas, se você gosta mesmo, e compara quanto custa uma colher ou duas de pó de café. Tu faz um balde assim de café que pode tomar o dia todo de café, por quanto você custa os R$2. Um café hoje, dos cafés, se você quiser aqueles mais bacanas, vai estar R$15. O mais bacana, 8 mais simples. Tá? Então assim, um grande, estou falando aquele que vem 500 gramas. Tá? Então toma cuidado, não se compara. Não vou nem botar o cafezinho R$2, que é para não sacanear. Tá? Que é para não sacanear você. E daí eu ia botar, ó, mais 2, você vai tomar 5, 5 vezes 4, tá? Vai dar 20, mais 2, 40, já fecha aqui. Para ti já era os R$100. Mas não vou nem botar o cafezinho, tá? Bom, vou falar sobre o valor do curso. Valor do curso. O curso presencial, pessoal, ele tem mais ou menos um valor de R$1.000. Normalmente, o curso presencial custa R$1.000, tá bom? O R$1.000, vamos colocar um presencial, R$1.000, você vai ter 6 meses, não, presencial você vai ter em média 3 meses no pós-edital. Vou colocar o cálculo de pós-edital. Tá? Cálculo de pós-edital, você vai ter 3 meses, R$1.000 dividido por 3, chutando aqui só para fechar em 900, né? A gente vai fazer R$300. Tá? Basicamente, você vai gastar R$360 por mês num curso presencial. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, essa é a sua realidade do presencial. Olha a realidade do online. Tá? Olha a realidade do online. Não tem o deslocamento. Não tem o valor do curso? Tenho. Então, o valor do curso. Valor do curso. Números reais, tá, pessoal? Polícia Militar aqui de Santa Catarina. R$490. Você tem direito a 6 meses de acesso. 6 meses de acesso. Vamos supor que fosse 5 meses de acesso a R$500. Eu estou colocando um valor do curso de R$100 por mês. É menos que isso, mas vou colocar R$100 por mês. Olha a diferença. Você pode comprar um pacote de dados onde você pague R$260 por mês. Se você tiver um pacote de dados da Vivo de R$260 por mês, meu filho, eles te dão até o professor Flávio Augusto, Flávio Augusto não, esqueci o nome dele, professor de Constitucional, esqueci o nome dele, tá? Até ele vem contigo dar aula de Constitucional, se você quiser, se você pagar R$260 por mês para Vivo. Tá? Então assim, o pacote de dados, você vai ter um pacote infinito. Então muita gente reclama disso, mas eu não tenho internet suficiente. Primeiro que no presencial, você provavelmente vai ter que ter um acesso a uma área do aluno. Então você vai ter que baixar material na área do aluno. Então, você vai precisar de uma internet. Não é uma coisa em detrimento da outra. Enquanto no online você está gastando aqui muito menos. Então o que eu quero dizer para você, não quero fazer com que você faça nenhuma espécie, então é 30% do valor ali. Eu só estou simplesmente dizendo que a relação custo também a gente tem que levar em consideração, tá? Principalmente para alunos que às vezes estão estudando para concursos menores e tudo mais. E tem um outro ponto, tá, do curso online, que ele te permite escolher professores. Como assim, Marco, escolher professores? Numa técnica que eu chamo de matéria isolada. Para a galera que está começando, talvez a técnica de adquirir matéria isolada não funcione muito bem. Mas é muito normal você ter num curso, você vai contratar um curso, tá? Você vai contratar um curso. E esse curso, ele vai ter basicamente, num curso pequeno, você vai ter mais ou menos umas 10 disciplinas.
tá? Nessas 10 disciplinas você provavelmente vai ter 10 professores, alguns cursos têm mais de um professor por matéria, né? Mas em média você vai ter aí 10 disciplinas, você vai ter, tem cursos que tem mais de uma matéria para o mesmo professor, mas vamos supor 10 matérias, 8 professores. É muito difícil, tá, pessoal? Eu falo isso com extrema tranquilidade, mesmo que você adquira o curso mais bacana da face da Terra, você ter 8 professores e que você goste da metodologia, da voz, do jeito, da maneira que o cara dá aula, dos 10 professores. Naturalmente você vai gostar muito de alguns, você vai aturar outros e alguns você vai odiar e não vai querer nem olhar na frente. Então qual que é a minha dica, né? No online, eu não preciso contratar um curso inteiro. Eu posso contratar uma matéria isolada, seja porque eu não gostei do professor do curso que eu contratei inteiro, seja porque eu tenho dificuldade naquela matéria e eu preciso de um segundo professor. Então a minha grande sacada, a minha grande dica, uma matéria isolada hoje custa R$20, R$15 por mês, não é nada absurdo assim. Então, quando você fala de contratar a matéria isolada, quando você fala de contratar um online que te dá a possibilidade de escolher professores, você pode de verdade montar o seu curso. Ah, eu gosto do professor X do curso tal, do professor Y do outro curso e do professor Z do curso tal. Você pega e você vai montar aquela salada de frutas, com todos os professores que você gosta. Isso talvez para quem está começando não faça muito sentido, mas para a galera que já está estudando há algum tempo, realmente é uma baita de uma verdade. Por quê? Você cansa do professor, eu falo para os meus alunos, não me ofende em nada se o cara pega material escrito de outro professor, se o cara muitas vezes contratou outro curso além do meu. Gente, você vai cansar do meu jeito de falar, você vai se irritar com o meu sotaque, com os meus exemplos, você vai cansar. E muitas vezes um outro professor, ele te dá um viés de explicação daquela matéria diferente do que eu e que é melhor para você, você acaba aprendendo de melhor forma. Então eu estou aqui para te ensinar, eu não estou aqui para você gostar de mim ou não. Se você gostar de mim, melhora, vai ser mais fácil a nossa relação. Mas se você não gostar, o que importa é que você seja aprovado. Então o curso online te dá essa proporção, tá? O curso online te dá essa proporção. Basicamente, esses 5 pontos que eu citei são os pontos dos quais eu mais valorizo, tá? Porém, pessoal, é necessário, e eu não posso deixar de falar isso para vocês, um perfil para que você seja um aluno de curso online, tá? É necessário um perfil para que você seja aluno de curso online. Por que que eu digo isso com extrema tranquilidade? Porque tem muita gente que vai dizer, tá bom, Marco, eu gostei dessas vantagens, vai contratar o curso online e daqui um mês vai me xingar dizendo que não percebeu avanço. Por quê? Provavelmente você não avançou nos seus estudos no curso online porque você não tem o perfil. Eu vou dizer qual que não é o perfil do aluno. Então, o perfil indesejável. Por que indesejável? Porque não significa que você não vai ter sucesso, mas que as chances de sucesso são um pouco mais restritas. Qual que é o perfil indesejável, pessoal? Primeiro, o aluno que precisa de monitoria. O que é precisar de monitoria, pessoal? Precisa do professor estar em cima sempre. Sempre em cima. E aí, estudou? E aí, não sei o quê? E aí, né? Esse aluno vai se dar mal no curso online. Porque no curso online você não tem esse dia a dia, tá? Você não tem esse dia a dia. Outro problema, o aluno que tenha dificuldade de lidar com a solidão. Por quê, pessoal? Sinceramente, são 5, 6 horas do seu dia que você vai ficar em casa sentado estudando, olhando para um computador. Você vai ficar sentado em casa estudando, olhando para um computador. Enquanto alguns alunos vão dizer, meu Deus, que sorte, eu não vou encontrar ninguém. Tem gente que vai dizer, meu Deus, que horror, eu preciso ver gente.
Então, em que pese você até possa formatar grupos de estudos, e é uma grande sacada para vencer essa solidão, eu já falei sobre isso algumas vezes. Se você tem dificuldade de lidar, na maioria das vezes, em ficar sozinho estudando, o curso online pode ser um problema para você, e o curso presencial pode lhe dar a possibilidade de você ter uma vivência, tá? Lhe dá a possibilidade de você encontrar pessoas que têm mais ou menos a mesma relação que você, tá? Outro ponto importante, alunos que têm também, né, dificuldade de organização e alunos que tenham problemas com disciplina. Certo? Dificuldade de organização e problemas de disciplina, 2 pontos que eu acabo trabalhando em conjunto. Por quê, pessoal? Porque o curso online te dá liberdade. E quem tem dificuldade de disciplina não pode ter liberdade. Porque se tiver liberdade, não vai fazer. Então, basicamente, o aluno que ele é um pouco mais preguiçoso, ele não pode, sobre hipótese alguma, ter essa liberdade. Porque se ele tiver essa liberdade, o que naturalmente ele vai pensar? Ah, não preciso estudar, não tem que estudar, não tem horário marcado, então vai deixando, tá? Então, basicamente, qual que é o perfil que eu preciso? Certo? Qual que é o perfil do estudante? Um aluno que seja disciplinado, um aluno que ele seja um aluno que goste dessa liberdade, saiba lidar com liberdade. Então esse aluno, ele acaba sendo um bom aluno para o online, tá? Muitas vezes, pessoal, eu já tentei até mapear e dizer, não, o curso online, perfil indesejado são alunos iniciantes, porque o aluno iniciante precisa desse cronograma e tal, mas não é verdade. Tá? Não é verdade. Muita gente acha que tem que começar com o curso presencial. Não é verdade. Tá? Não é uma regra, né? Não que não seja verdade, talvez no seu caso seja, mas não é uma regra. Tá? Muitas vezes o aluno, ele é realmente um aluno que é iniciante, mas ele consegue se dar muito bem num curso online, porque ele tem essas 2 características. Gosta de liberdade, sabe lidar com ela e tem disciplina. Tá? Ele tem essa disciplina de estudo. Basicamente, a disciplina vai trabalhar muito bem. Cuidado, né? Não que o presencial vá satisfazer todas as suas necessidades. Tá? Não que o presencial vá satisfazer todas as suas necessidades. Porque você vai precisar estudar em casa. Não é porque você vai num curso presencial que você não precisa estudar em casa. Mas não posso mentir para você que no presencial você vai ter mais acompanhamento, você vai ter mais esse relacionamento. Tá certo? Claro que existem outros mecanismos na própria internet que acabam facilitando a sua relação com outros alunos, e muitos dos cursos propõem alguns encontros ao vivo, né? Hoje a gente tem vários mecanismos onde o próprio Instagram dos professores, Facebook, as redes sociais em geral, acabam dando a possibilidade, o YouTube, acabam dando a possibilidade de você se relacionar com o professor, tirar dúvidas e elementos afins. Mas em suma, né, é verdade que você acaba tendo um pouco mais de solidão e você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, tá? De novo, se você tem um perfil indesejável, não significa que o curso online não serve para você. Significa só que você precisa ter um pouco mais de cuidado, tá? E também, se você tem um perfil desejado ou o perfil do estudante online, não significa que isso aqui seja a panaceia e a solução de todos os problemas. Significa só que você vai conseguir lidar e vai conseguir aproveitar as vantagens em grande medida, tá certo? No próximo vídeo eu falo sobre o curso presencial e as suas vantagens, porque ele reúne também um rol enorme de vantagens. O curso presencial, ele te dá a possibilidade de crescimento e avanço muito grande. Mas quais são os momentos em que eu devo aplicar o curso online? Tá? Na maioria dos casos. Existem 2 momentos que são muito importantes. Tá? O primeiro momento é depois de um certo tempo que você já fez o curso presencial. Então, alunos que estão mais maduros,
eles podem buscar um curso online. Por quê? Dependendo de onde você mora, não há um curso presencial de alto nível. Então, se você precisa desse curso presencial de alto nível, você vai ter ou que se mudar ou que adquirir um curso online. E a relação de custo aí, né, acaba fazendo um certo efeito. Então, você vai precisar de um curso online de qualidade. Então, é nesse nível. Quando você quer misturar o curso online com o presencial com algumas matérias as quais você precisa. Tá? Normalmente a gente acaba, isso eu já fiz com alguns alunos meus, a gente coloca o aluno num curso presencial básico, português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, matemática e informática, e de acordo com o edital acaba contratando um curso específico. Saiu polícia militar XYZ, então contrata um curso específico com direito penal, processual penal, legislação específica, legislação institucional, direitos humanos. Tá certo? Então é uma possibilidade, você fazer um curso presencial com as matérias mais básicas e conforme as matérias mais complexas e os concursos vão saindo, você vai adequando o seu curso online. Então essa coexistência dos cursos é bacana. E também no momento de reta final, contratando cursos de questões, contratando revisões e esses tipos de materiais que são bacanas e que vão lhe ajudar bastante. Tá certo? Então, essas aquisições esporádicas também são muito bacanas. Às vezes você não contrata o curso, mas você contrata a revisão de véspera, você contrata a revisão por questões, você contrata as questões comentadas ou você contrata as revisões em geral, né, as aulas de revisão. Então isso é possível sim. Muitos cursos hoje já propõem até a possibilidade de você comprar uma aula. E aí também uma bela de uma possibilidade. Se você tem dificuldade naquela específica matéria, daquela específica disciplina, vale a pena você dar uma olhadinha. Tá certo? Entendemos, pessoal? Então muito bacana esse nosso bate-papo de hoje. Na próxima semana eu entro falando um pouco mais sobre o curso presencial e aí depois no outro vídeo a gente encerra essa série falando sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos dois, comparando e falando de momentos. Tá bom? Um grande abraço, professor Marco Ferrari. Até a próxima.